Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Aqui é Roberto Leite da G6 Soluções. E aí estamos aí para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está conectando aí com a gente agora. Hoje temos uma live especial aí. Então sejam todos bem-vindos. Todos que estão aí conosco mais uma vez para uma live especial. Vamos lá, pessoal. Vamos se conectar, vamos trocar ideias, né? Vamos falar de assuntos bem interessantes hoje. E hoje a gente tem um assunto bem especial aí para conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que vai ajudar muito mesmo quem aí precisa ter um pouco mais de resultado nos seus negócios, nas coisas que deseja fazer no seu dia a dia. Então, seja bem-vindo e na sequência a gente vai ter aí o nosso convidado especial de hoje. Agora eu estou ficando mais habilidoso aqui nas lives, então já consigo colocar até uma fotinho de fundo aí, olha aí, que show. Então vamos lá, vamos estar conectando as pessoas aí com a gente aí. E o nosso convidado da noite está chegando aí. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pra gente é um prazer estar falando um pouquinho mais aqui do nosso Instagram, da nossa comunidade aqui da G6 Soluções. E a nossa ideia sempre é estar trocando informações com as pessoas, estar trazendo soluções para os diversos problemas que podem estar enfrentando aí no seu dia a dia, né? Com as suas empresas, negócios, ajustando a luz aqui para ficar um pouquinho melhor. Tá aí o nosso amigo Sandro, então já entrou aí na nossa live, maravilha. Então convida aí o pessoal aí que está com você, né? Seus amigos aí para entrar com a gente nessa live. Vou aqui fazer a minha parte também, vou mandar alguns convites aqui para o pessoal se conectar com a gente e para a gente conseguir aproveitar o máximo possível aí a nossa live de hoje. Então vamos lá, aproveita e manda aí para os seus amigos aí para a gente poder já iniciar. Vou aqui também já convidar o Sandro aqui para a gente conectar. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Vamos lá, vamos convidar aqui o nosso convidado de hoje. Vamos só aguardar ele conectar aí, então para a gente trocar ideias aí. Opa, tá aí o Sandro. Já foi. Então. Tudo certo, Roberto? Maravilha. Tudo ótimo, bom te receber. Ajustando aqui a altura para ficar melhor. Como é que tá por aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. Que legal, que bom então. Bom, Sandro, primeiro já quero te agradecer de imediato aí por aceitar o convite, né, de estar com a gente aí, né, com a G6, para poder estar trocando informações, para a gente poder falar de um assunto que é muito interessante, né? E óbvio, né, para a gente sempre é bom ter pessoas aí do teu gabarito para estar trocando ideia, né? Sei que você tem algumas coisas muito legais para a gente aí. Gostaria que você aproveitasse esse primeiro momento aí, se apresenta para o pessoal saber quem é o Sandro, né? E aí depois a gente começa então o nosso bate-papo aí. Fica à vontade. Beleza, tranquilo. Bom, então meu nome é Sandro, eu tenho uma empresa de treinamento, consultoria e mentoria, ou seja, eu presto serviço para as empresas. O meu objetivo é ajudar as empresas a crescer. E eu acredito que as empresas crescem quando as pessoas crescem. Então, tudo que nós fazemos aqui na Fenício é voltado em cima de pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores. Se as pessoas forem melhores, mais produtivas, a empresa vai acabar ganhando. Então, enfim, é um resumo aí do que nós fazemos. O foco da empresa, o foco da minha trilha, né, da minha caminhada é a área comercial. Então, já há bastante tempo, aí, uns 10 anos, eu venho estudando, aprendendo, e tudo que eu aprendo eu procuro passar para frente para ajudar os vendedores a serem melhores. Acho que o país cresce se todo mundo vende, né? É E verdade. nessa trilha aí, acabei conhecendo a G6, aí fizemos algumas parcerias juntos, aí, enfim, gosto muito da galera. Legal, legal. Para a gente foi um prazer aí fazer essa conexão, né, Sandro? E até é legal já falar rapidamente aqui, né? Eu conheci o Sandro no Rio de Janeiro, né? Num evento que a gente participou junto. O Sandro era quem ministrava o curso. Inclusive, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Foi um evento muito interessante. Eu achei muito legal, Sandro, que a tua forma de conduzir ajuda as pessoas a praticar já na sequência aquilo que está aprendendo, né? Isso é muito Sim. legal porque a gente vê muita gente que faz live, que coloca material, enche de informação, mas às vezes a pessoa não consegue ver como colocar aquilo na prática, na realidade, né? E pelo teu histórico, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanhei presencialmente, eu vi que você é uma pessoa que realmente tem algo diferente nesse sentido. Eu achei muito legal
E aí foi por isso que a gente também acabou te falando assim, cara, vamos abrir isso para mais pessoas, né? Então essa live tem um pouco desse objetivo, né? É trazer um pouco desse teu conhecimento e gerar um pouco de prática. Eu sei que hoje a nossa ideia do bate-papo aqui, né? A gente um pouco divulgou aí nas mídias anteriormente com vídeos e tal, e a nossa intenção hoje é realmente trazer um pouco sobre negociação, né? Sobre o poder das palavras na negociação, né? Para que a gente consiga também entender um pouco o que o cliente não fala, né? Essa é uma coisa que me chamou muita atenção quando você fez o treinamento e tal, e me despertou curiosidade, e depois eu vi na prática como poderia ser feito, né? Então, eu sei que você tem aí alguma coisa em mente já, né? Preparada para a gente estar conversando, mas o legal é falar que o foco hoje do nosso bate-papo é justamente ampliar um pouco a mente das pessoas sobre um assunto que às vezes é complicado, né? Às vezes as pessoas criam barreiras, né, na mente. Então a nossa ideia hoje é meio que simplificar. Eu acredito que a gente consegue fazer isso aí em alguns minutos, né, para deixar o pessoal um pouco afiado em algumas áreas aí. O que você me disse? Opa, com certeza, com certeza. Voltando aí um passo para trás aí que tu falou, a questão da forma de passar conhecimento. Então, enfim, já há bastante tempo aí que eu venho estudando como que as pessoas aprendem, porque uma coisa que eu notei no início da minha empresa é que eu levava conhecimento e as pessoas elas aprendiam, mas esqueciam. E aí, tem algumas técnicas, né, para a pessoa absorver. E uma delas é o exercício constante. Por isso que todos os nossos treinamentos é muito voltado para a prática, ele é muito presencial. E foi um problema para mim na pandemia isso, porque, cara, na pandemia fica um pouco difícil. Eu já fiz vários treinamentos online, eles funcionam, mas no treinamento presencial, para esse tipo de conhecimento, não, assim, é a melhor coisa que tem. E vamos falar assim, vamos dar uma ideia aí. Tem coisas, inclusive, que num treinamento presencial é melhor e tem coisas que num treinamento online dá para passar. E aí, enfim, aí quando me convidou para a live, aí eu escolhi alguns pontos que são fáceis de entender, fáceis de aplicar e que têm um resultado na prática muito grande. Então a ideia é passar aí algumas dessas, sei lá, o que der aí no tempo que nós tivermos, vou passar aí o que der para passar. Legal, maravilha. Então, estamos ansiosos para isso aí, né? Mas conta para a gente um pouquinho de iniciar essa parte. Por que que você percebeu a importância de buscar esse tipo de informação, né? Porque eu sei que você tem uma outra formação, mas depois acabou migrando um pouquinho para essa área de treinamento e tal, né? E aí é legal estar falando isso porque eu tenho escutado muitas pessoas, né, boas do mercado falando da importância de entender a mente, né? Às vezes a gente quer muita técnica para vender um produto, mas esquece de entender um pouco a pessoa, né? Eu lembro que você comentou um pouco sobre isso. Dá uma clareão, só para o pessoal entender por que foi tão importante para você ter feito isso aí. Tá, legal. Então, na empresa que eu trabalhava antes de sair dessa empresa e abrir a minha empresa para levar o meu conhecimento, eu recebi muito treinamento de vendas, bastante. Essa empresa ela investia muito assim no conhecimento, ela também acreditava, né, que precisava capacitar a equipe. Todos os treinamentos que recebi, sei lá, a maioria dos treinamentos eram treinamentos metodológicos. Então, assim, Certo. qualquer pessoa, quando ela vai desempenhar uma função, uma tarefa, ela precisa ter vários conhecimentos. Um programador, por exemplo, ele precisa conhecer a linguagem de programação, ele precisa conhecer de lógica, ele precisa conhecer das ferramentas de programação, ele precisa conhecer de análise de sistemas. Então, para qualquer função que eu for desenvolver, eu preciso ter um pool de conhecimento. Na área comercial é a mesma coisa. Então, lá na área comercial, eu preciso estar atento ao mercado, o que externo a mim, né, questões políticas, econômicas, sociais, o que isso pode interferir nas minhas negociações. Eu preciso estar atento à minha empresa, o que a minha empresa vende, o que os meus concorrentes fazem, no que eu sou bom, no que meu concorrente é bom. Eu preciso ter esse conhecimento também. Um outro conhecimento muito importante é método-processo. Mercado, eu tenho que estar lendo, sempre atento, né? Empresa, eu tenho que estar estudando o que a minha empresa faz, o que os meus concorrentes estão fazendo. Metodologia é uma coisa que eu devo entender o que é método, o que é processo, qual é o melhor processo para a minha empresa, para o que eu vendo, quais são as metodologias que eu vou usar dentro desse processo, né? Então, o processo é o que eu faço, as fases, e metodologia são as estratégias, as inteligências, né? Então, aquela parte mais do como fazer. Esse é um conhecimento muito importante. Os treinamentos que eu recebi, eles eram muito nisso, né? De método e processo. Só que não é só isso. Tem uma coisa que para mim é mais importante, que é pessoas.
Pessoas compram de pessoas. Então, se a G6 vai vender para Fenício, por exemplo, determinado Pro, vai vender consórcio para mim, ali até é um B2C, mas vocês vão vender algum produto para minha empresa. São dois CNPJs negociando, só que na prática é o Roberto e o Sandro. Então, pessoas compram de pessoas. Eu preciso entender como que a pessoa pensa, como que a pessoa decide, quais são as barreiras que ela coloca, o que, que motiva ela a fazer alguma coisa, o que, que motiva ela a não fazer alguma coisa, porque tudo isso vai interferir na minha negociação. E aí, então, eu comecei a estudar muito isso. Fiz treinamento de coaching, de PNL, li alguns livros de psicologia, alguns livros de comportamento humano, para entender como que funciona a cabeça das pessoas, como que isso funciona e como que se interfere. E você pode dizer para a gente, com a experiência que você tem aí, que hoje o vendedor que entende bem essa questão da mente do cliente, ele tem um diferencial? Eu diria, Roberto, que 80% da venda é isso. 80% do impacto da venda, não do trabalho, tá? 80%, aqui eu estou usando um Pareto, eu até acho que é um pouquinho mais do que isso, tá? 80% do impacto da venda tem a ver com a forma, entender como que as pessoas pensam, como que as pessoas decidem. Ler pessoas, entender pessoas, me conhecer, interpretar o outro e saber como ajustar assim, a minha forma de ser com a forma do outro ser, para mim representa aí pelo menos 80% do impacto da venda. Então, na realidade, se eu estiver errado, me corrija, mas isso não é apenas para quem quer vender. Isso serve para qualquer segmento. Concorda comigo, então? Tanto que, Então, tanto que o treinamento que eu faço, eu digo que ele não é um treinamento de vendas, ele é um treinamento de negociação. Então, é um camarada que trabalha no financeiro, um camarada que trabalha como gerente de projetos, qualquer pessoa que se relaciona com pessoas deveria adquirir essas ferramentas. Porque, por exemplo, assim, vai ser de manhã ou vai ser de tarde? Vamos comer sushi ou vamos comer churrasco? Vamos pintar isso aqui de azul ou vamos pintar isso aqui de verde? Eu estou negociando. Então, nós negociamos com os nossos clientes, nós negociamos com os nossos colegas, nós negociamos com a nossa família, ou seja, entender isso vai me fazer um melhor negociador em qualquer ambiente, tanto empresarial quanto pessoal. perfeito. Então, que bom. Então, essa live ela serve para todas as pessoas, né? Então, para você que Qualquer está pessoa entrando que aí negocia. agora, né, na live junto com a gente, viu que o assunto é interessante e ele serve para qualquer segmento, porque a gente, tanto na área familiar, de negócios, né, nos relacionamentos de modo geral, a gente precisa ter essa inteligência, né, de conseguir fazer essa análise, até para que o relacionamento seja muito mais interessante, né, para que haja uma troca real, né? E aí a gente consegue entregar melhor também para as pessoas quando a gente entende isso, né? Então, assim, muito legal. Já vamos deixar aqui, né, Sandro, se você permitir, para o pessoal que está entrando aí, se tiver alguma dúvida, né, dentro do assunto que a gente está falando, coloca a sua pergunta aí e a gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo. E, de repente, a sua pergunta pode ser que venha a calhar de ser uma próxima live que a gente venha fazer. Já estou aqui me antecipando aqui, te convidando para a próxima, né, sem nem você ter falado do assunto ainda, né? Mas acho que seria bem interessante porque muitas pessoas têm esse interesse nesse assunto, né? E, às vezes, falta um caminho, um norte de como fazer, como começar, né? Então, você que já tem uma experiência aí vai poder ajudar bastante. Daqui para frente eu gostaria de falar um pouquinho sobre, a gente aprofundar um pouquinho sobre o assunto então, né? Já que a gente falou desse poder das palavras na negociação, do fato de entender, agora eu vou deixar contigo aí para você começar então, propriamente dito, os temas que você planejou, né? E aí depois a gente vai trocando ideia aí sobre o assunto então. Beleza, tá. Tem dois pontos aqui que eu quero ver se dá. Enfim, tem a questão do tempo aí também, a gente não pode se alongar muito, né, Roberto? Mas vamos lá, tem uns 2 ou 3 pontos, pelo menos 2 aqui eu quero trazer para a galera aqui. Assim, o português é uma língua muito rica. Quando eu vou montar uma frase, ou para fazer uma pergunta, ou para, sei lá, eu quero fazer uma objeção, qualquer coisa. Quando eu vou montar uma frase, eu posso escolher várias palavras para montar essa frase, e essa frase provavelmente tem o mesmo significado, né? Enfim, temos uma língua rica, isso é um ponto positivo. O lado negativo de ter uma língua muito rica é que tem algumas palavras que logicamente, gramaticalmente, elas têm o mesmo significado, só que na forma, no processamento mental, elas podem ter um significado diferente. Vou te dar aí um exemplo, tá? Um exemplo é o mas, tá? O mas é o seguinte, quando uma frase que tem mas, qual que é a estrutura? Aqui estão falando de português, tá? Só que, pô, Sandro, português, sim, português tem a ver com negociação. O mas, qual que é a estrutura de uma frase que tem o mas? Uma frase que tem mas, ela tem um assunto antes do mas e um assunto depois do mas,
certo? Verdade. O assunto A e o assunto B, eles obrigatoriamente eles têm que ser conflitantes. Não faz sentido eu ter uma frase que diz uma coisa, tem um mas, e uma outra frase com um outro assunto que concorda com a primeira. Não faz sentido isso, aí não teria por que usar o mas. Então, o mas, a frase que tem mas, isso tu aprendeu desde que tu aprendeu a falar, uma frase que tem o mas, ela separa duas coisas, dois assuntos, e esses assuntos são conflitantes entre si. E agora, vou fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo aí. Uma frase que tem mas, ela tem dois assuntos. O primeiro, o assunto antes e o assunto depois. Uhum. Um dos dois assuntos normalmente é positivo e um é negativo. Um traz uma carga positiva e o outro assunto traz uma carga negativa. Pensa aí qual dos assuntos que é positivo e qual que é negativo. Quem que vem antes, o positivo ou o negativo? Quem que vem depois, o positivo ou o negativo? Isso aí. Quem tá aí na live aí, responde pra gente aí. Quem quiser Vem poder antes? responder aí já responde. Olha, o Quem Clair tá tá aí aí. E quiser aí, participar, Engenheiro? manda aí pra gente. Acha que é o antes ou é o depois? Enfim, vamos lá. Uma frase que tem mas, que tem o mas. O que vem antes é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Então, assim, normalmente, existem exceções, normalmente vem primeiro uma coisa positiva, depois, isso aí, o negativo vem depois, está dizendo a mais. Normalmente vem o positivo. Então, por exemplo, estou discutindo aqui, né? Estamos dialogando, o Roberto tem uma ideia, eu tenho uma outra ideia sobre uma coisa qualquer, nós estamos discutindo sobre isso, eu estou tentando passar a minha ideia para ele está tentando passar a ideia para mim, e aí eu chego em determinado momento, eu digo para o Roberto, digo assim, entendi, Roberto, te entendi, concordo contigo, mas. Então, te entendi, concordo contigo é positivo, mas. E aí eu vou dizer alguma coisa qualquer. Eu vou entrar com a minha forma de pensar. O que o nosso cérebro pensa sobre isso? Bom, eu tenho um positivo, tenho um mas e tenho um negativo. O que o nosso cérebro aprendeu desde que nós aprendemos português quando eu digo uma frase A, concordo contigo, mas e digo alguma coisa, o que o nosso cérebro interpreta o Sandro não concorda comigo. Na verdade, o Sandro discorda de mim e agora vem o que ele realmente pensa. Então, se eu digo para o Roberto, Roberto, eu te entendo e concordo contigo, mas dentro da cabeça do Roberto dispara uma coisa assim: o Sandro não concorda comigo, ele discorda de mim, apesar de ter dito concorda, e agora vem o que ele realmente pensa e vem bomba, porque antes vem o positivo, depois vem o negativo. E aí o Roberto já se arma, já fica na defensiva. Então, quando eu estou negociando com alguém, o camarada me bota uma objeção e eu vou tentar quebrar essa objeção, e na minha objeção eu boto um mas, eu estou atrapalhando a quebra da minha objeção. E Sim. aí, o que vocês acham que eu deveria dizer? O que eu deveria colocar no lugar do mas, que tem o mesmo significado gramaticalmente, que o mas, a frase vai ter um significado gramatical igual, e ela tem um significado para o nosso inconsciente totalmente diferente. O que vocês acham que eu poderia colocar aí no lugar? Alguém arrisca? Sabe, Sandro, que você fala, vamos dar um tempinho para o pessoal responder, mas você falando Tá. ali, realmente essa ideia de que do negativo vir depois, ele dá aquela situação de parece que de se desfechar mesmo, né? Porque na Sim. cabeça me veio uma coisa assim simples, né? Por exemplo, vamos imaginar, você fez um churrasco aí na tua casa, me convidou e você me pergunta como é que foi o churrasco, eu disse, o churrasco estava bom, mas, né, o Mas, mais diz, pô, o mais agora eu vou falar realmente o que eu tô pensando, mas tinha muito sal, não bateu ali, sabe? Alguma coisa assim, então dá esse aspecto, né? E o cliente, às vezes, ele dá esse sinal, né? Tipo, tal coisa, mas aí, né, é bem por aí mesmo, né? Mas vamos lá, sim. o que o pessoal tá colocando aí, ó? Alguns colocaram usaria porém no lugar, É, mais uma que colocaria porém. E aí, o que a gente pode colocar no isso. lugar do mas, Lugar do então? mas. Vamos lá. Porém, todavia, entretanto, contudo, enfim, são palavras aí que gramaticalmente elas têm o mesmo significado, vamos dizer assim, né? Um significado muito similar ao mas. E tem um significado igual ao mas, e ainda assim elas geram um negócio. Tipo assim, como é que foi o churrasco? Foi bom, porém. Cara, esse porém, ele quebra, ele desmancha, tá? Então ele derruba. Tem uma palavra, ou seja, o mas, o porém, contudo, o que eles fazem? Eles quebram a frase em dois,
botam a primeira no lixo e fica uma ênfase na segunda, que é a bomba. Então, o legal, concordo contigo, te entendo e concordo, vai para o lixo quando bota o mas e fica foco só na minha ideia, né? Uhum. O que eu posso colocar? O E. Então, legal, Roberto, concordo contigo e eu tenho uma opinião diferente que é blá 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 blá. Quando eu boto o E, os dois assuntos ficam ativos. Pensa no seguinte, ó, o que o E faz? O E soma. Então, um exemplo que eu sempre dou, eu quero 1 quilo de carne, e 1 quilo de arroz, e 1 quilo de feijão, e 1 quilo de massa, enfim. O E está somando. Como é que foi o churrasco? O churrasco foi legal e, cara, pô, da próxima vez vê que não, sei lá, não compra aquele tipo de cerveja. Uhum. O churrasco continuou sendo bom. A minha percepção do churrasco continua sendo bom. Eu só não gostei da cerveja. Tá? Se por outro lado eu usar o mas, legal, gostei, mas, cara, na minha cabeça o churrasco estava uma merda. O churrasco foi muito ruim. Tá? Então, uma dica que eu dou aí quando vocês forem negociar com alguém, é um exercício, tem que treinar muito isso, e voltando ali para que nós falamos no início da nosso bate-papo ali, sobre a questão do exercício. É difícil, a maioria das pessoas usa o mas no lugar, quando tem duas frases conflitantes, né? Porque é assim que a gente aprendeu o português. Sim. Cara, se a vida inteira tu usou o mas para parar de usar o mas e colocar o e no lugar dele, é difícil. Então, assim, é um exercício, tem que fazer várias vezes até que tu tá no teu piloto automático. Tu começa a fazer, enfim, ao natural. E é bem interessante mesmo, né, Sandro? Isso é uma coisa que a prática dele, ele gera o resultado. Isso eu tive a experiência de utilizar, né? Como eu tive a oportunidade de já ouvir um pouco do que você já ensina, né? E eu vi que o tirar o mas exige um determinado esforço, fato, mas a repetição acaba fazendo com que a gente consiga, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que o ele é muito positivo na hora da conversa, né? Porque ele Sim. tem essa ideia de somar. Então a pessoa percebe que você tem uma opinião e pode acrescentar algo naquilo, né? É, E não perder o valor, né? O que foi falado sim. anteriormente. Isso é o mais legal, né? Então, quando a gente começa a ter essa visão ampla disso, e aí você começa a usar isso em qualquer conversa no relacionamento que se tem, melhora muito a situação, né? Então, vamos pensar na prática, lá na casa, com o marido e a esposa, o pai e os filhos, né? Na hora de dar uma opinião sobre um determinado assunto, quando você tira o mas e coloca o e, fica muito mais suave a forma de conversar, né? E aí é bem interessante. Um detalhe que parece tão pequeno, né, Sandro? Mas que tem um efeito muito legal, né? O Joel está colocando um outro interessante, quero até puxar um outro assunto. Já entro nessa aí, tá, Joel? Só fechar aqui com a questão do mas. Então, sim, o mas ele é isso. Cara, quando tu fala o mas, a pessoa entra na defensiva. Isso é o normal. Em negociações, a última coisa que eu quero é que a pessoa se arme. Quanto mais aberta ela tiver, mais fácil vai ser de eu negociar. E o E, a pessoa fica aberta. Ela, ok, legal, legal, concordo contigo, e eu tenho um outro ponto de vista. Ok, eu aceito o teu ponto de vista e estou colocando o meu. Né? E o Joel está falando ali a questão do não. O não é uma outra coisa interessante, assim. Tem várias formas de se falar a mesma coisa. Assim como eu posso trocar o mas por e, né, eu tenho uma frase totalmente diferente, que tem um impacto diferente na nossa forma de pensar. O não também. O não, vou dar uma tarefinha para todo mundo aí. E aí, Vanessinha, tudo certo? Vou dar uma tarefa para vocês. Eu vou falar, vou dar um comando, vou dar uma tarefa para vocês, uma tarefa mental. Vou pedir para vocês fazerem alguma coisa, vocês vão fazer isso dentro da cabeça de vocês, não precisa falar nada, ok? Então vamos lá. Pensa numa árvore, pensa numa criança, pensa numa bola. Todo mundo conseguiu? Provavelmente sim. Provavelmente sim, provavelmente deve ter visto lá uma criança, né, uma bola, uma árvore, talvez no final os três juntos, ou enfim, um de cada vez, mas tu criou uma imagem dentro da tua cabeça, porque eu dei um comando e tu executou esse comando. Agora eu vou te dar outro comando, outros três comandos, e eu quero que tu processe dentro da tua cabeça aquilo, não precisa falar nada. Uhum. Não pensa num carro, não pensa num avião, não pensa num trem. Conseguiram? Não. Provavelmente não, né? Por quê? Aí, deixa eu até pegar um livro aqui. Esse livro aqui vale a pena aí para a galera ler, fica aí como dica de livro, né?
Tá ao contrário aí, ou tá Ao só para mim que tá contrário, ao contrário. ao contrário? Enfim, Rápido e Devagar, não sei se tem como mudar aqui, inverter. Mas Não. esse livro aqui chama Rápido e Devagar, um cara chamado Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tá? E ele ganhou um prêmio, imagina, um psicólogo ganhou um prêmio Nobel de Economia. Como é que um psicólogo vai ganhar um prêmio Nobel de Economia? Né? Ele fez um estudo, e desse estudo ele acabou escrevendo esse livro, um estudo para entender como que as pessoas decidem, como que elas tomam decisões. Ok, tem tudo a ver com o psicólogo. Só que o estudo dele era como que as pessoas tomam decisão quando tem dinheiro envolvido. Agora entendi por que o Prêmio Nobel de Economia entrou nesse negócio aí. E aí, resumidamente, enfim, o livro aqui, vocês podem ver que não é um livrinho bem grosso aqui, né? Então, tem bastante coisa. Vou resumir para vocês aqui em 2, 3 minutos. O resumo Rápido e Devagar é o nome do livro, né? Duas formas de pensar. O resumo dele nós temos dois sistemas dentro de nós, dois sistemas, o sistema um e o sistema 2. O sistema um é um sistema muito antigo, há milhares de anos atrás, quando nós começamos a evoluir como seres humanos, como antes de Homo sapiens ainda, nós desenvolvemos o sistema um, que é um sistema muito primitivo, muito... Na época ele era muito necessário, que eu precisava saber se eu vou lutar ou se eu vou fugir, enfim, um cérebro muito primitivo, tá? Que serviu lá naquela época lá, e aí ele veio também, em cima dele, começou a construir a questão de emoções, eu gosto ou não gosto, porque milhares de anos atrás nós vivíamos sozinhos, éramos caçadores, e aí nós como espécie, entendemos que para poder evoluir a espécie, o melhor é viver em grupo. E para viver em grupo, eu tenho que gostar do grupo. Então nós começamos a aprender a gostar e não gostar. Eu gosto desse grupo, vou estar nesse grupo. Eu não gosto daquele grupo, acho que aquele grupo é ruim, não fecha comigo, eu vou me afastar desse grupo. E depois, alguns outros bons anos depois, veio o nosso cérebro evoluído, o nosso cérebro neocórtex, que é o nosso sistema 2, que é o nosso cérebro da cognição, do aprendizagem, do entendimento, da linguagem, de tudo do que nos diferencia de todos os outros animais. Bom, no livro dele ele diz o seguinte, nós temos o sistema um e o sistema 2. O sistema um ele é muito rápido, porque lá, milhares de anos atrás, eu não tinha tempo para decidir. Então tinha que ser muito rápido. E o sistema 2 é um sistema mais lento e ele conhece regra, lógica e por aí vai, um monte de coisa, todo o nosso cérebro evoluído. Bom, o nosso cérebro primitivo, ele só processa positivo, ele desconhece o negativo. E ele é muito rápido e muito forte. Já o nosso sistema 2 evoluído, ele tem lógica, ele conhece o significado do negativo. Então, quando eu digo não pensa num avião, o sistema um que é rápido, bota um avião cria uma imagem de um avião de Titi. Aí o sistema 2 que é mais lento, milésimos de segundo depois, mas ele é mais lento. Opa, não era para ter pensado, só que eu já pensei. Já foi. Ok? Já foi. Então tem esse negócio aí. Nós temos esses dois sistemas operando. Tem um monte de outras coisas aí, enfim, né? Que não temos tempo para isso. Teria que ter aí, enfim, mais tempo. Bom, o fato é que quando tu fala uma frase negativa que tem um não, tu gera duas informações dentro da cabeça da pessoa. Uma para o sistema um e outra para o sistema 2, ou seja, tu gera um conflito dentro dela. Então, por exemplo, se eu te digo, Roberto, não esquece, amanhã tu precisa mandar aquele relatório para o cliente tal. Eu estou te mandando duas informações. Uma de Roberto, esquece. E outra de Roberto, não esquece. Né? E tu está gerando um conflito. E aí o Roberto vai lembrar ou vai esquecer? Depende. Se o Roberto for um cara... Ia pegar meu celular, mas o celular está na frente aqui. Se o Roberto for um camarada organizado, vai pegar o celular, vai botar uma tarefa lá e beleza. Vai, né, anotar no papel, vai fazer lá um risquinho aqui para se lembrar, né? Só que ele corre o risco de se esquecer, porque eu mandei um comando para a cabeça dele de esquece. Então, o que eu deveria fazer? Trocar frases negativas. Entra, né, o que eu esqueci agora o nome do Joel. rapaz que colocou ali. É isso que o Joel colocou. Como é que eu faço com as frases negativas? Cara, troca por frases positivas. Então, Roberto, não te esquece de fazer tal coisa. O que eu vou fazer? Roberto, lembra, amanhã tu precisa mandar o contrato aquele para o cliente tal. Então, troca a frase negativa por uma frase positiva. Tu está mandando duas informações para duas áreas diferentes do cérebro da pessoa e as duas são iguais, elas não geram conflito. Na frase negativa, tu gera um conflito. E aí, o cara vai esquecer, ok, não tem problema. Ok, enfim, de repente esquecer de mandar alguma coisa, talvez o impacto seja pequeno. Agora, tu imagina uma negociação. Imagina o seguinte, o Roberto, ele é meu
Ele é um possível cliente, ele me recebeu na empresa dele, marcamos uma reunião, vou lá na empresa dele. Aí começamos a conversar. Ele está com um problema na área comercial, eu estou, né, falando sobre os meus treinamentos, as minhas consultorias para ele, e aí começa a falar como é que eu faço, como é que não sei o que lá, isso e aquilo. E aí o Roberto, ele é um pouco, bah, Sandro, mas isso aí deve ser caro, né? E eu digo, Roberto, não te preocupa com dinheiro, não te preocupa com dinheiro, vamos botar foco aqui na tua empresa, na tua dificuldade, depois a gente fala de dinheiro. Roberto é um camarada evoluído, né? Ele tem o sistema 2 dele lá, diz, tá, o Sandro quer que eu não me preocupe com dinheiro e vamos botar foco no problema e na resolução do problema. Ok, faz sentido, vamos fazer isso. Aí terminou a reunião, combinamos de eu mandar uma proposta para o Roberto. Aí eu saio de lá e o Roberto fica com aquela pulga atrás da orelha, aquela coisa incomodando ele, ele fica preocupado. Óbvio que ele fica preocupado. Eu plantei uma ideia na cabeça dele de que ele precisa ficar preocupado. Sim. Então, é preciso tomar bastante cuidado aí com como que eu monto as frases. De novo, o português é uma língua muito rica, né? Tem várias formas de eu falar a mesma coisa, só que, cara, cuida, né? Porque pode ser bom e pode ser ruim. Uhum. Não sei como é que estamos de tempo aí, Não, mas tá eu queria dar tranquilo. uma. Mas aí, beleza, tá interessante. Vamos. Fica tranquilo. Então vamos lá, só para a gente relembrar esse detalhe aqui, né? Até porque a informação é bem interessante, acho que vale a gente repetir um pouquinho. Então, quando eu dou um comando, né, ou quando eu falo algo que o não ele está no começo da frase, automaticamente eu gero conflito na minha mente, por quê? Porque eu não consigo entender o não, e ao mesmo tempo uma parte do meu cérebro entende o não e o outro não. Quer dizer, ficou dois. E aí há essa divergência. Então, a tendência do exemplo que você deu, quando você falou, ó, não esquece o documento. Quer dizer, uma parte do meu cérebro entende que o não esquece é que eu preciso pegar, mas uma outra parte dele não entende isso. E ele entendeu só a parte e esquece, né? Então, É, esse conflito. Então, o ideal nessa situação é dar um comando direto. Se você puder isso, só dar isso. dê um exemplo ali legal, né? Numa É. negociação. Mas o ideal é que a gente dê o comando, né? Tipo, lembra de trazer. Ou Sim, 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 sim. O ideal é que dê um comando, exatamente. Então exatamente, eu vou falar numa frase positiva, tá? Um detalhe interessante, que, enfim, de novo, tá? Isso aqui não sou eu que estou inventando. Esse camarada aí fez todo o estudo dele lá, ganhou o prêmio Nobel disso daí. O que ele diz, tá, Roberto? Eu mando duas informações: não esquece e esquece. E segundo o estudo dele, o sistema um, que é o sistema que pegou a informação de esquece, ele é muito mais forte do que o sistema 2. Então tem certo, uma chance muito grande de tu esquecer. certo. Óbvio, de novo, se tu for um camarada organizado, vai pegar o teu celular e vai botar uma tarefa, beleza, tu vai Ok. esquecer, só que o aplicativo vai lembrar para Vai ti. lembrar. Agora, Uhum. tu tá na rua, não tem acesso a isso, é ruim. E aí, o exemplo do não te preocupa é uma coisa que não tem aplicativo que vai tirar esse não te preocupa. Tu vai ficar preocupado. Já Tá? ficou, né? Já É ficou, bem já ficou. legal isso aí. Eu achei muito legal quando eu É, vi isso pela primeira vez. Até porque a gente tem esse hábito, e é muito costumeiro de algumas regiões sempre usar o não em quase tudo, né? O gaúcho, eu não sei, eu tenho alguns sócios que são gaúchos, né? E eles falam não, sim, sim, né? O não vem é tão habitual usar o não que os caras falam não antes de falar o sim, concordando com o negócio, né? Como se fosse algo comum da fala. E aí acho que aí incondicionalmente a gente acaba falando cada vez mais não em quase todas as situações, mesmo querendo falar algo que não é não, né? Mesmo e- querendo dar um sim, né? E aí uma ah, coisa que eu achei legal, já que a gente está falando que é um tipo de assunto que envolve tudo que é relacionamento ou coisas nesse sentido, né? Até quando a gente vai falar, por exemplo, com um filho, né? Eu tenho filho pequeno, às vezes está correndo e aí o grito do pai é o quê? Não corre, né? E aí eu me dei conta depois do que você falou que eu tenho que falar diferente com ele, né? Então, em vez de falar não corre, eu digo vai devagar, né? e- E com o cliente não é diferente, né? A gente precisa ter esse entendimento, essa clareza, por quê? Porque quando eu falo para o cliente não se preocupa com o preço, na verdade já estou fazendo ele se preocupar, né? E aí preciso Na criar hora outros ali, argumentos. na hora ele até vai ficar tranquilo, só que depois que tu sai, fica aquela coisa incomodando ele. Exatamente. Então relembra para nós aí, quando eu falo quando um cliente chegou nessa situação e me disse, questionou o preço, e eu, em vez de falar não fico preocupado com o preço, qual que seria de uma forma simples que você sugere para a gente falar? Basicamente cara, vamos lá.
Passando esse negócio deve ser caro, hein? Roberto, fica tranquilo quanto a dinheiro, vamos botar foco aqui na tua dificuldade, no teu problema, como é que a gente vai resolver isso daqui, vamos achar uma solução para esse negócio. Depois a gente fala de dinheiro e, cara, tu vai ver que esse negócio é barato, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, aqui eu estou colocando só, estou encadeando uma série de comandos que vai facilitar muito a minha vida, vai ficar muito melhor, muito mais fácil. Terminada aquela reunião, vai estar tranquilo, quanto a dinheiro, né? Depois a gente vai conversar como é que isso aí funciona. Legal. Bem interessante as dicas até então. Então, a gente falou um pouquinho aí do mas, né? Da gente substituir o mas para evitar essa junção negativa com o que a gente vai falar depois, né? E aí a gente pode substituir por e, por exemplo, que vai somar o que a gente falou para o cliente de positivo com algo, com algum feedback que a gente vai passar para ele. Isso, inclusive, quando a gente vai dar treinamentos, quando a gente vai dar alguma dica para alguém que é do nosso time comercial, por exemplo, é uma forma muito legal de a gente realmente agregar quando fala. E o não também é muito legal, né? A gente criar o hábito de dar o comando já positivo, né? Do que a gente quer que tanto a pessoa pense exatamente ou daquilo que ela precisa, no caso, como eu dei o exemplo de um filho, né? De uma ação que ele precisa tomar, né? Em vez de gerar essa coisa aí no cérebro, né? Muito legal, Sander. Até aqui foi bem Legal. interessante aí o que você passou pra gente. Show de bola. O Gustavo está dizendo, fica tranquilo que o benefício vai ser superior ao custo. E a Vanessa falou que você está perguntando se o preço é irrelevante nesse momento. São duas coisas diferentes, né, Vanessa? Uma é preço e outra é valor. No início da negociação, que seria esse exemplo, né? Eu estou começando a conversar com o Roberto, e aí, Roberto, que dificuldade tu tem? Eu estou no início da abordagem, na primeira etapa lá. Ali é o momento onde eu estou criando valor, e valor é diferente de preço. Aí sim, na verdade, eu não deveria discutir preço nesse momento. Tanto que eu estou dizendo, cara, não te preocupa com preço. Eu estou tirando o foco do preço para criar valor. Como é que eu crio valor? Eu tenho que achar o problema dele, a dificuldade dele, estressar bastante esse problema e encontrar uma solução. Quanto mais longe for o problema da solução, melhor para mim, mais valor eu estou criando. E aí, o que eu estou fazendo, né, nesse momento é, cara, fica tranquilo quanto a preço, né? Quanto a preço, tira o foco do preço, não interessa quanto custa, vamos botar foco na tua situação atual, no teu problema e na tua solução. Por quê? Porque eu quero criar valor. Então, o preço fica longe, vamos trabalhar no valor. Depois a gente fala de preço. Legal, muito legal as dicas até agora, Sandro. Eu sei que você tem mais uma ideia de um assunto aí pra gente falar um pouquinho. O que você acha aí? A gente consegue falar Pode mais ser? uns minutinhos? Como é que tá pra você aí? Pode. Sim, eu até queria Beleza. puxar só para, enfim, encapsular e ficar mais uma dica, dei uma dica de livro aí. Outra dica que, cara, para mim é um resumo de negociação, é um resumo do treinamento. Tanto que um dos meus treinamentos, esse que nós fazemos juntos ali no Rio de Janeiro, chama Inception. Inception é um nome de um filme, né, em português chama A Origem. Fugiu o nome do camarada agora, é o... deu branco. Enfim, interessa aí. Se alguém souber o nome do diretor aí, fala. É o mesmo cara que fez Batman, aquela primeira trilogia. Ele fez também Interestelar e fez esse filme chamado Inception, A Origem em português. Leonardo DiCaprio é um dos atores, é o ator principal. O filme começa com um grupo de pessoas que tem a tarefa de buscar uma informação do inconsciente das pessoas. Então, por exemplo, o Roberto tem um segredo, ele não conta isso para ninguém, é um segredo, sei lá, industrial, uma coisa assim, uma coisa que ele tem, e alguém quer descobrir esse segredo. Me contratam para descobrir esse segredo. E aí, usando o artifício, não vou dar spoiler aqui, eu vou lá e descubro essa informação, tiro essa informação do inconsciente do Roberto. O filme tem uma reviravolta e ao invés de buscar uma informação no inconsciente das pessoas, eu tenho que colocar uma informação no inconsciente das pessoas. E colocar uma informação no inconsciente das pessoas é relativamente fácil. Inclusive, os camaradas eles falam isso lá no filme. O problema é a pessoa aceitar essa ideia. E alguém me contrata para colocar uma ideia na cabeça do Roberto e o Roberto tem que comprar essa ideia. Inclusive, no filme ali, né, tem toda uma trama ali, né, a pessoa tem que acreditar que aquela ideia foi dela. Eu vou fazer lá um determinado coisa lá com o Roberto e ao final disso, o Roberto, cara, tive uma ideia. Essa ideia não foi dele. Essa ideia foi plantada por alguém. Óbvio, Hollywood, filme, blá, 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 blá. Christopher Nolan, o nome do diretor. E Hollywood e tal. Agora, em negociações é isso. Eu estou lá negociando alguma coisa com o Roberto. Eu tenho uma ideia. Eu quero
De novo, negociação, não necessariamente venda. Vou comer sushi ou vamos comer churrasco? Eu quero vender para ele que a gente vai comer sushi hoje. Eu preciso negociar com ele. Como é que eu coloco a minha ideia de comer sushi na cabeça deles? Cara, quem sabe comer sushi hoje? Ô, Roberto, gostei da ideia, vamos comer sushi. Então, esse filme é uma metáfora de negociação. É uma metáfora tão boa que nós acabamos, eu, enfim, eu acabei colocando o nome de um dos nossos treinamentos como Inception. Então, acho que vale a dica aí. Christopher Nolan, isso botou a Débora ali. Ah, bom, outro assunto, Roberto, que eu acho muito interessante, aí a gente acabou meio que fugindo um pouco aí do assunto da live, até, né? Entender pessoas. Uma coisa muito importante em negociações é entender o outro. Então, eu vou negociar com o Roberto, por exemplo, ou vou negociar com o Pedro lá. E o Pedro, ele tem um estilo. O Pedro, ele é uma pessoa e todas as pessoas, elas são diferentes. Então, se ele... E aí, existe um outro camarada aí que um pensador que eu gosto muito também, enfim, estudo muito, né, o que ele dissemina, o que ele pensou, que é o Jung. Então, o Carl Gustav Jung foi um camarada que estudou muito comportamento humano. E várias outras pessoas aí vieram depois deles, seguiram, né, nesses estudos. E em cima de todo esse estudo dele, das pessoas que vieram depois, existem vários testes que fazem para definir aí, para interpretar tipos de comportamento humano. Então, o Roberto vai lá e faz um teste, vai dar lá, o Roberto é assim, é assado. Então, tira uma foto de algumas questões comportamentais do Roberto. Pedro vai fazer um teste e vai ser um resultado diferente do Carlos, do Roberto. O Sam vai fazer um teste e vai ser diferente. Então, cada pessoa tem alguns atributos comportamentais. Existem testes gratuitos e testes pagos. Um psicólogo, um terapeuta, um coach, sei lá, às vezes empresas, quando vão contratar pessoas, elas usam testes pagos, muito completos, porque eu preciso ter muita informação. Em negociação, nós não precisamos ter todo aquele entendimento tão detalhado. Agora, um certo entendimento de como as pessoas se comportam, como elas preferem se comportar, como elas enxergam o mundo, como elas operam o mundo, é uma coisa importante. E aí, nos nossos treinamentos, é um dos pontos que eu passo, eu acho muito importante, interpretar da forma mais rápida possível como é que é o teu interlocutor. Então, vou resumir aqui, bem mais detalhado que isso, estaria bastante tempo, mas de uma forma mais simplista, né, nós podemos dividir as pessoas em quatro tipos diferentes. Tá? Um grupo de pessoas, ou antes de eu entrar no detalhamento, tá? Um ponto importante. Uma pessoa ela não é só aquilo. Não existe uma pessoa que é só isso, ou é só aquilo, ou é só aquilo outro. Todo mundo tem de tudo um pouco. Só que normalmente tem um dos quatro aspectos que é maior do que o outro. Tá? Então eu vou falar aqui, né? Vamos admitir uma pessoa que tem muito isso, muito aquilo, muito aquele outro, muito aquele outro. Vou explicar cada um dos quatro aqui. Então, um grupo de pessoas são pessoas muito voltadas à ação, a fazer já, resultado. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer agora, eu tenho que fazer já, eu preciso entregar, eu preciso começar, eu preciso terminar. Eu estou competindo individualmente comigo mesmo, eu quero sempre fazer mais rápido do que eu fiz antes. Tempo para mim é muito importante, eu sou ligado em 220, eu quero começar, eu quero terminar. Então, esse é um grupo de pessoas. Outro grupo mais voltado à ação. Outro grupo de pessoas são pessoas mais voltadas à inovação, à mudança, a pensar fora da caixa, estão sempre com a cabeça no futuro, o que tem de novo, o que dá para ser feito de diferente, como é que eu posso mudar isso, que caminhos que eu ainda não vi. São pessoas que gostam de ver o macro, não gostam de ver o detalhe. Enfim, são pessoas mais criativas, mais intuitivas. Né? Um outro perfil comportamental. Outro grupo de pessoas, elas têm uma preferência comportamental, ou elas normalmente se comportam de uma forma mais organizada, detalhada. Elas precisam de muitos dados, muitos fatos. Elas precisam ter tudo muito organizado, né, de uma forma bem estruturada, muita segurança, muita qualidade. É um outro tipo de pensamento. E um outro grupo de pensamento, de pessoas, são pessoas mais voltadas a grupo, a time, a pessoas. Elas se importam genuinamente com as pessoas, elas querem que todos cresçam, que todos evoluam, que todos tenham vez. Elas atraem as pessoas para o grupo, elas querem participar do grupo. O time, o global, é mais importante que o indivíduo. Certo. Bom, então cada um tem um perfil, né? Eventualmente eu posso ter de tudo um pouco. Eu tenho de tudo um pouco, com certeza, mas tem um que normalmente se sobressai. Sai. E aí, qual é o desafio aqui?
três, talvez. O primeiro é como que eu sou, autoconhecimento. Então, qual dos meus, como é que eu sou nesse negócio? Para saber como é que eu opero. A segunda é, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou negociar com alguém, eu tenho que, o mais rápido possível, identificar como que aquela pessoa opera. Porque se tu, por exemplo, é uma pessoa mais voltada a detalhe, fato, organização, segurança, qualidade, e eu sou mais o oposto, que é mais criatividade, mais inovação, a minha cabeça está lá no futuro, eu quero estar sempre mudando. Esse camarada não gosta muito de mudar, ele gosta mais das coisas organizadas e fazendo sempre do mesmo jeito. A tua forma de pensar é diferente da minha, e aqui pode dar um conflito nas negociações. Pelo simples fato de eu falar de uma forma muito mais desestruturada e tu ser um camarada mais estruturado, eu vou ter dificuldade de negociação. Tá? Então, isso acho que é um ponto bem importante, muito importante em negociações, e eu tenho que prestar atenção, eu tenho que estar atento e ler as pessoas nesse aspecto. Faz bastante sentido isso, até porque se eu não conseguir conectar com o cliente, né? Ou com a pessoa, independente, no relacionamento, e não identificar isso, é como uma época eu fiz tradução em sinais, né? E o Ah, sinal, quando você não consegue se comunicar com o surdo, vamos ver se você faz um sinal em C, e é a mão uma batendo na outra, assim, quer dizer, não flui a comunicação, né? O sinal de entendi. comunicação é assim, né? Aham. Então, é mais ou menos o que acontece. Quando há pessoas muito diferentes e você não consegue gerar conexão, acho que está aí um detalhe da importância do que saber falar, do conseguir identificar, né? Tô vendo? É mais ou menos essa linha, né? Cara, para mim a maioria, óbvio, tem vários outros motivos, tá, Roberto? Uhum. Estou sendo bem, não é simplista o nome, vai. Agora, a grande maioria dos problemas de comunicação, eu arrisco a dizer que passam por isso daí. Porque a forma de pensar do outro é diferente da minha forma de pensar, e eu interpreto as coisas de uma forma diferente, me comunico de forma diferente, e aí gera conflito. E Tá? tá aí uma coisa que a gente falou, né? É o que o cliente não fala, né? É o que o cliente não fala. Aí porque é fácil que a pessoa vem e chega para mim em busca de uma coisa específica, falando, já é fácil. Na verdade, é a pessoa que está resolvendo o problema, não eu que estou, né? Na prática, porque ela já trouxe a solução, ela só quer saber se eu tenho ou não, né? Agora, quando eu Isso. consigo ver o que ele precisa e não sabe que precisa, ou conseguir perceber o que ele não falou ainda, e que aí eu vou ter a solução que vai solucionar melhor do que ele imagina, aí sim, aí eu começo a ter um diferencial justamente por conseguir ver no cliente isso, ou na pessoa, né? Não precisa ser nessa. A gente está falando aqui de cliente porque a gente falou em negociação, né? Mas como você bem falou lá no começo, a negociação é em tudo, né? Em casa é negociação, com o filho, com a esposa, com um colega de trabalho, com um amigo. Onde nós vamos jantar depois dessa live, Sandra? Vamos na churrascaria ou vamos no sushi? Quer Isso. dizer, tudo é negociável, né? Então, se a gente não consegue ter essa percepção do outro, fica muito difícil. E essas técnicas que você tem utilizado nos treinamentos, em especial no Inception, que dá uma base bem completa, né? Para que a pessoa possa fazer isso, acho que é essa a ideia, né? É justamente criar. É, é, não é uma técnica exatamente, mas é uma, como é que é a palavra certa? É um fundamento, né? O que se cria é um fundamento porque aí você consegue, em qualquer situação, utilizar aquele fundamento, aquele princípio para fazer uma boa negociação, né? Independente se é em casa, se é no trabalho ou, enfim, qualquer lugar, né? É por aí? Exatamente. Que legal. Sandra, eu sei que você tem bastante coisa para compartilhar com a gente. E aqui, eu já fiz o convite lá no começo da live, mas eu quero reforçar aqui, porque eu sei que esses dois assuntos, praticamente três que falamos hoje, dá para a gente já colocar em prática, né? Essa última parte ainda não, né? Talvez ainda ficou um pouco assim, como eu posso usar isso? Isso. E eu gostaria de te convidar para que a gente, numa próxima live, falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Óbvio que a Pode gente em ser. breve aí vai ter a oportunidade de estar falando de forma presencial sobre isso, né? A gente tem algo programado, a gente vai falar sobre isso depois, num outro momento. Mas, assim, se você tiver disponibilidade, a gente poderia marcar uma próxima live na semana que vem. Já queria que já de antemão aí, ou na outra no máximo, para a gente não dar um intervalo muito longo, para quê? Para que os o pessoal que está aí, né, acompanhando a gente, possa dar uma sequência nessa informação, né? Vamos pedir aqui para o pessoal te seguir nas redes sociais aí também, né, para que pegue informações ali do que você também eventualmente vai colocando ali. Né? A gente aqui na G6 também, além dos nossos produtos, a gente entende de forma muito clara que a gente precisa
conectar pessoas a soluções do dia a dia, né? Do que elas precisam. E às vezes essa informação que você está passando aqui é o que pode ajudar ela a resolver alguns dos problemas que pode ser gigante para ela, né? Mas às vezes uma coisa simples pode ajudar ela a talvez mudar aí a forma de lidar e ter um resultado muito mais interessante. Então, se você aceitar o convite, a gente vai organizar e a gente vai avisar com antecedência o pessoal aí. E aí a gente volta a falar um pouquinho sobre esse assunto. Anota aí para você dar sequência, né? Para detalhar um pouquinho mais aí sobre esses aspectos, que é muito legal, para a gente realmente entender um pouco melhor o que a pessoa não está falando para a gente, mas o corpo, né? O corpo, as expressões, o modo de falar, falam muito, né? Com certeza. Até aí, agora que está voltando, saindo aí, enfim, é, quase em fim de pandemia, estamos voltando às visitas presenciais. Porque quando chegar numa determinada empresa, o simples fato de olhar a mesa de um indivíduo, tu já sabe se esse camarada ele é mais de ação, mais de pessoas, mais de inovação ou mais de processo. Pelo simples fato de olhar a mesa. Um camarada que... Só para fechar então aqui, né, que acho que estamos estourando tempo aqui, quase uma hora já. Um camarada, por exemplo, que ele é mais de time de pessoas. No meu treinamento eu dou cores, tá? Eu chamo esse camarada de verde. O camarada verde é um camarada que é time, pessoas, grupo. Na mesa dele, certamente tu vai ver foto da família, foto de amigo, foto de um evento que foi feito. O Roberto foi viajar lá para a Bahia, me trouxe uma fitinha do Senhor do Bonfim, eu pego e amarro aquela fitinha ali, eu deixo ali a mostra na minha mesa. Ganhei um bombom de alguém, eu deixo aquele bombom, não como, deixo ele ali. Essa pessoa é muito nostálgica, ela gosta de ter objetos que lembrem de pessoas com quem ela conviveu, de momentos felizes. Então a mesa desse camarada certamente vai ser assim. Um camarada mais de ação, mais pragmático, fazer já agora, o que eu chamo de vermelho nos meus treinamentos, é uma mesa simplista, tem pouca coisa, ali tem só coisas que ele vai usar para as atividades dele, materiais que vão dar produtividade para ele, tem ali o que ele está trabalhando, o que ele não está trabalhando, o que não é assunto do momento, tira porque está me atrapalhando. Lembra, tempo para ele é dinheiro. Uma mesa mais clean, assim, não está muito organizado, porque organizar demais custa tempo, e não está uma zona, porque se tiver uma zona, ele não tem produtividade. Já um camarada mais amarelo, um camarada mais de inovação, de mudança, de criatividade, aí a mesa é meio que uma bagunça, assim, tem de tudo um pouco. Tudo tem que estar à mão desse camarada. Normalmente é uma mesa mais desorganizada. E o azul, que seria aquele camarada mais organizado, método, processo, qualidade, segurança, é uma mesa super organizada, tudo tem o seu lugar, tudo está alinhado, tudo está ajustado, etiqueta nas gavetas, tudo muito organizado. Então, aqui tu estava falando lá é o que as pessoas não falam. Ele tem um comportamento padrão, esse comportamento sai do corpo dele, inclusive, e eu consigo ler, na mesa dele eu consigo ler como é que ele pensa, como é que ele gosta das coisas, por exemplo. Né? Então, Que legal. uma coisa Bom, quem interessante. está aí na live aí, se você se identificou, qual cor você é? Já coloca aí no comentário se você se identificou com alguma delas, com verde, com vermelho, amarelo, azul, qual que você é? Se identificou aí com o que o Sandro falou? Se você gostou dessa live, espero que tenha gostado. A gente aí tentou entregar o melhor conteúdo possível no pouco tempo que a gente tem, né? Sim. Comparece na nossa próxima live aí. A gente vai avisar e o Sandro vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E sobre como você pode, então, se identificar, né? Como você é, o que predomina realmente em você. E também, ó, tem um que diz que é melancia, acho que é uma mistura de cores ali, ó. Eu acho que é melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. E aí, na nossa próxima live, nós vamos falar mais sobre isso, vamos entrar com mais detalhes, né, sobre esses pontos, porque é como eu falei no começo, a ideia da nossa live não é só uma live para transmitir qualquer tipo de informação, a gente realmente quer algo que possa te ajudar para que você pratique amanhã já. Espero que você pare de usar o mas, né, comece a substituir por e, já foi a dica de hoje. Espero que você também pegue lá e tire o não das tuas frases, né, para que você transmita uma frase mais incisiva no sentido da ação que você quer que a pessoa faça, né? Isso é bem legal, foi bem legal o que o Sandro falou e é bem prático mesmo. Isso serve para muitas coisas. Se você começar a analisar no dia a dia, você vai ver como isso dá para mudar bastante, como melhora. E aí agora a gente ficou nessa curiosidade, né? Como é que a gente pode se identificar dentre as cores, né? O que predomina? Então, na nossa próxima live nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sandro, mais uma vez, muito obrigado mesmo por seu tempo aí, numa sexta-feira à noite aí, né? Reservar aí uma hora para estar com a gente.
E Beleza. a todos que participaram aí, alguns estão entrando agora no finalzinho da nossa live. A E a gente gente quer pode agradecer a fazer. todos. Bom, Fala aí, Sandro. Pode falar, não, pode só, falar. só para fechar, enfim, agradecimentos, né? Tu já fez agradecimentos aí, acima e embaixo. Obrigado por todo mundo aí. E para a próxima live, estava pensando aqui agora, eu posso mandar um link para quem quiser fazer o teste antes da live, faz um Opa, teste, um link online, vai tá. receber o resultado da sua cor, e na próxima live a gente aprofunda e detalha mais esse negócio aí. Tá, então legal. Agora você já ofereceu um negócio diferenciado aqui, hein? Nem tinha combinado isso. E é sério. Então vamos fazer o seguinte: se você quer saber qual cor você é dentro das características que o Sandro explicou, você vai mandar um direct aqui para o nosso Instagram da G6, né? Então você manda o seu e-mail, né? Sandro, e-mail é isso? Com... E-mail, celular, faz o que quiser, ou por WhatsApp Beleza. ou por Então e-mail. manda o seu contato e o seu e-mail aqui no nosso direct aqui da G6, e aí nós vamos encaminhar para você um formulário para que você preencha e depois o Sandro vai colocar lá no sistema dele para poder te ajudar a identificar. E aí a gente vai falar com mais detalhes na nossa próxima live sobre isso. Combinado então, Sandro? Combinado. Fechou. Então, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e até a próxima. Beleza, pessoal? Abração a todo mundo aí. Até mais.